no livro de Salmos 51 e o verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Essa palavra que fala fortemente conosco, que o título diz: Davi confessa o seu pecado e suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove o espírito reto. Bendito seja o nome de Jesus. Essa palavra que fala fortemente de um servo de Deus, Davi, segundo o coração de Deus, um homem que se dedicava a Deus, que tinha realmente um compromisso com Deus. Mas, para encurtar, irmão, a história que todo mundo conhece, a história de Davi. Davi vacilou. Davi realmente, quando o homem, irmão, se afasta de Deus, quando o homem perde a vontade de estar perto de Deus, realmente ele começa a praticar coisas que não agradam a Deus. E foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Enquanto Davi se dedicava a Deus, ele era cheio da graça, tanto como tem aquele texto que fala da peleja dele contra aquele gigante Golias, que muitos pensavam que ele não tinha capacidade, fraquinho, magro, e aquele gigante, guerreiro de guerra. Mas ele estava cheio da graça porque ele estava perto de Deus. E a igreja sabe muito bem o que aconteceu. Com a pedrinha, irmão, ele derrubou aquele gigante. Não foi a pedrinha realmente, mas foi a graça de Deus na vida de Davi, porque ele andava perto de Deus. Ele tinha um espírito reto. Bendito seja o nome de Jesus. E ele foi rei, irmão, foi consagrado rei, porque ele andava perto de Deus. O que eu quero frisar aqui, para não ficar um vídeo muito longo: quando o servo de Deus está perto de Deus, irmão, realmente ele é revestido pelo Espírito de Deus. Pode vir luta, pode vir provação, pode vir tribulação, mas ele está ali firmado. Pode vir, irmão, o que for, mas ele está ali firme, porque ele está revestido pelo Espírito de Deus. A graça de Deus está na vida dele. Mas quando o homem passa a se afastar de Deus, ele começa a perder a sua visão espiritual. Para ele nada mais é pecado, para ele nada mais é realmente da vontade de Deus ou não. Ele perde totalmente a visão de Deus. Ele não quer mais saber se é de Deus ou se não é de Deus, porque ele está cego espiritualmente falando, irmão. E Davi, mesmo sendo um homem de muita experiência, ele se afastou de Deus. Ele começou, irmão, a perder a sua visão espiritual, e é um perigo. Quantos que têm perdido a visão espiritual? Quantos que têm se afastado da presença de Deus? Quantos que pregavam que era uma bênção, que tinha humildade na vida, e hoje em dia, irmão, parece mais um artista do que um pregador. Parece mais um popstar do que um pregador.
parece mais uma estrela do que um adorador, porque tem se afastado de Deus. Aí o seu ego, a sua natureza começa a se manifestar. Mas que o sangue de Jesus cubra o povo dele. Amém? Que o povo venha abrir a visão espiritual, irmão, para enxergar. Muitos têm se aprofundado no abismo porque têm olhado para realmente coisas que não agradam a Deus. Deus não me chamou para ser artista, não lhe chamou para ser artista, popstar. Estrela é Deus, quem brilha é Deus, quem opera é Deus, quem cura é Deus. Mas hoje em dia está tudo embaraçado, irmão. Que o sangue de Jesus venha cobrir o povo dele. Nesse momento, quantos que estão cegos? Quantos que têm perecido, têm caído, têm se aprofundado? Monte Achite, Monte Adaia. Isso é para mim também, irmão. Mas Davi aqui, irmão, confessa a Deus o seu pecado e suplica o perdão de Deus e roga a Deus que Deus renove um espírito reto. Bendito seja o nome de Jesus. E no verso 11 diz: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Bendito seja o nome de Jesus. Davi realmente, irmão, viu que ele estava perecendo. Muitas vezes o crente está envolvido tanto naquilo, irmão, na sua carnalidade, no seu eu, na sua vontade, que ele não vê, irmão, aquilo que está por trás. Mas o Espírito de Deus nesse momento tem abrido visão. Amém? Em nome de Jesus eu quero profetizar para você que vai ouvir essa palavra, que vai assistir esse vídeo, que o Senhor abra a sua visão espiritual. E eu quero frisar aqui, em nome de Jesus, tempo de recomeçar. Amém? O que Deus quer falar através desse texto, dessa palavra que é muito conhecida: recomeço. Deus está falando para mim, está falando para você: recomece. Mas, irmão, a vergonha é tanta coisa, mas o Senhor diz: recomece. Levante a sua cabeça, prossiga. O Senhor tem dito para você: recomece, tempo de recomeçar novamente, recomece de onde você parou. Davi, irmão, mesmo estando naquela situação, mas ele não teve vergonha de pedir a Deus, não teve vergonha de recomeçar, irmão. Muitas vezes o diabo tem colocado vergonha para você não recomeçar, para você continuar no erro, para você continuar no pecado, mas o Senhor te diz: recomece de onde você parou. O Deus que perdoou Davi é o mesmo Deus que está pronto a me perdoar e a te perdoar. E Ele te diz nesse momento: eu sou a tua força, recomece que eu vou escrever uma nova história sobre a sua vida. Um novo renovo descerá sobre a sua vida, mas é necessário que você recomece. Bendito seja o nome de Jesus. É necessário recomeçar de onde você errou. Muitas vezes a gente é valente, irmão, para fazer as coisas que não agradam a Deus. Mas o Senhor quer que você seja valente para recomeçar. Recomece de onde você parou. Erga a sua cabeça. O Senhor não lhe chamou para ser derrotado, não. Ele tem uma chamada contigo, Ele tem uma chamada na tua vida, mas é necessário que você recomece.
Bendito seja o nome de Jesus. Mas, irmão, tem um embaraço, está tudo embaraçado, eu não sei como fazer. Mas o Senhor está abrindo a sua visão espiritual nesse momento e está dizendo: eu vou te orientar a forma que você deve agir. Ele orienta. E operando o Senhor na minha e na tua vida, ninguém impedirá, irmão. Toda ferramenta preparada contra a tua vida, o Senhor te diz que não prosperará, porque Ele é contigo. Ele é na tua vida. Ele é o teu Deus, Ele é o meu Deus. Ele está contigo nessa peleja. A Bíblia fala de um homem chamado Pedro, irmão, que andava ali do lado de Jesus, que demonstrava ter realmente uma intimidade com Deus. Muitas vezes está ali com Deus, o crente está com Deus, diz que é crente, tanto tipo de crente, mas o evangelho não entrou dentro do seu coração ainda, irmão. E a Bíblia relata que Jesus disse que Pedro o negaria, irmão. E o galo cantaria. E Pedro disse: jamais. Jamais. Exatamente da forma que Jesus disse aconteceu. Pedro negou Jesus. E a Bíblia relata que quando aconteceu, ele se lembrou, irmão, das palavras de Jesus. E a angústia entrou no coração de Pedro. Mas a Bíblia relata, irmão, que realmente depois disso, ele teve realmente um recomeço, uma nova história. Pedro realmente se arrependeu. E a Bíblia relata que ele foi mais cheio do Espírito de Deus, porque ele recomeçou. Se Pedro fosse olhar para aquela falha e parasse, irmão, eu não estaria aqui hoje falando dele, do exemplo que Pedro foi, do homem cheio, da referência que Pedro foi e que ele é em nossas vidas. Mas porque houve um recomeço, ele recomeçou, ele errou, sim, errou, mas ele teve coragem de recomeçar, ele reconheceu o erro. E é essa palavra que o Senhor tem falado para nós: reconheça o seu erro e recomece, porque a sua história será diferente. Muitos vão ver a mudança de Deus, a glória de Deus sobre a sua vida. Mas recomece. Não se acomode com essa vida que você tem levado. O Senhor lhe chamou, irmão, para fazer proezas, para te usar, e muitas vezes você está ocupado com coisas que não agradam a Deus, mas Deus quer usar a sua vida. Amém? Deus está renovando um espírito reto na vida de muitos. Na vida de você que vai ouvir essa palavra, que vai assistir esse vídeo, Deus está renovando um espírito reto e está dizendo: eu lhe chamei para ganhar almas, eu lhe chamei para ganhar vidas, eu lhe chamei para liberar milagres através da sua vida. Mas recomece de onde você parou. Não tenha vergonha, irmão, mas recomece de onde você parou. Amém? E toda a igreja conhece que Davi realmente recebeu o perdão de Deus, porque ele se arrependeu, irmão. Deus, ele ama aquele que se arrepende. Deus, ele se agrada, irmão, daquele que se arrepende. Amém? O Senhor se agrada daquele que se quebranta na presença dele, daqueles que se humilham, irmão. Muitas vezes Deus tem falado, tem se manifestado, e muitas vezes não há arrependimento. Todavia que haja arrependimento na minha e na sua vida. Porque quando o crente se quebranta, Davi se quebrantou aqui, irmão. Ele poderia se exaltar. Ele poderia.
Mas ele se humilhou na presença de Deus. Ele reconheceu que errou. Ele suplicou perdão. Ele pediu um renovo no seu espírito. E talvez você está numa situação semelhante a essa. Você errou, você fracassou, está lá no calabouço, está no poço. Alguém diz que não tem mais jeito, alguém diz que está perdido, alguém diz que você vai perecer, mas o Senhor está lembrado de você. Ele não se esqueceu da chamada que tem na tua vida. Deus tem uma chamada contigo, tem um propósito na tua vida. E Ele tem dito para você que está lá no calabouço, que está na lama, recomece. Deus tem dito para você que, olha, talvez está, irmão, lá no poço, lá no deserto, onde ninguém te vê. Muitos antes te abraçavam, te elogiavam. Hoje alguém vira o rosto quando lhe vê. O Senhor diz para você: recomece, eu tenho uma chamada contigo e não me esqueci daquilo que prometi para você. A promessa está de pé, mas é necessário que você recomece. Alamunti asheri bicambalabare munti ashuri mitai ashuri minívia. Alamai que me xere me canda labara shuri me dica balamunti asheri minívia. É necessário que você recomece. Alguém te despreza, alguém não liga mais para você. Talvez você pregava a palavra, era um pregador, era um levita, mas você perdeu a visão espiritual e se aprofundou e hoje em dia está desprezado, escanteado, ninguém te vê. Mas o Senhor te diz nesse momento que Ele tem te visto, que a chamada dEle na tua vida está de pé. O mundo pode ter virado as costas para você, pode ter desprezado você, mas Deus está falando contigo nesse momento. Ele tem um recomeço tremendo na tua vida. Ele está derramando um bálsamo nesse momento sobre a tua vida e está dizendo: recomece. A glória da segunda casa será maior, será maior, será maior do que a primeira, porque a chamada de Deus na tua vida não morre. Deus não é homem para que minta, eu posso mentir. O homem mente, mas Deus, Ele não mente. O que Deus falou está falado sobre a tua vida. O que Deus falou vai se cumprir sobre a tua vida, ainda que o inferno venha se levantar. Deus está dizendo que 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas a chamada dele sobre a tua vida vai ser realizada, porque ele não vê da forma que o homem vê. Ele vê como Deus. Se Deus fosse o homem, não tinha perdoado Davi, irmão. Tinha realmente desprezado Davi, quando ele se humilhou aqui. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Deus não tinha ouvido a oração, mas Deus não é um homem. Deus não vê da forma do homem, graças a Deus por isso, senão eu não estaria aqui pregando. Deus não vê como homem, e Ele está dizendo para você: levanta-te, recomece, levanta-te, recomece, levanta-te, recomece. Muitos vão ver que Deus é na terra do vivente da tua vida. Muitos vão contemplar a mudança de Deus, a providência de Deus na tua vida. A chamada de Deus na tua vida está viva. O inferno se levantou
para apagar, para destruir a promessa de Deus na tua vida, mas o Senhor te diz que a promessa está de pé, a chamada dele sobre a tua vida e sobre a minha vida está de pé. Alabara xerebe camalamunti ashuri midaia. Alabara camalamunti asheri midaia ashuri minívia. A promessa está de pé, irmão, a promessa está de pé. Alguém vai ver a promessa sendo realizada na tua vida. Deus ainda vai usar você muito para fazer proezas, porque não foi o homem quem te chamou, não foi o homem que me chamou, mas foi Deus que me chamou, foi Deus que te chamou. E quando Ele chama, irmão, Ele realmente capacita. Bendito seja o nome de Jesus. Essa palavra mexe comigo, irmão, porque a grandeza de Deus se manifesta através da palavra. Deus é tremendo, irmão. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é maravilhoso. Amém? Deus é maravilhoso, irmão. Talvez você olhe assim, Cicrano fez isso, fez aquilo. Quantos testemunhos que tem por aí de pessoas que virou o mundo de cabeça para baixo, mas o amor de Deus chegou, irmão, e transformou. De pessoas que para o mundo eram um lixo. Talvez você está se sentindo um lixo nesse momento, um nada, um fracassado. Mas o Senhor te diz: recomece. Deus está chamando você no meio do lixo agora, aonde ninguém te chamaria. Deus está chamando você no poço agora. Talvez você está ali sujo, mas o Senhor está te chamando. Recomece. Recomece, levante a cabeça. Quem disse que não tem jeito? Tem jeito sim. Tem jeito para a tua história e o Senhor vai te levantar. As correntes que têm prendido você, que têm impedido que você se levante, o Senhor está quebrando nesse momento. Alaia, xerebitaia, muntia, alamuntia, xerebidivia, muntia, xerebitaia. As correntes estão sendo quebradas, irmão, e o Senhor tem dito: recomece. Para a providência de Deus chegar na vida de Davi, o perdão de Deus e o renovo chegar na vida de Davi, ele teve que suplicar a Deus, confessar o seu pecado. Amém? Bendito seja o nome de Jesus. Tão somente fica aqui essa palavra, irmão. Tempo de recomeçar. Recomece. Não olhe para o lado, não olhe para o outro, mas recomece com Deus. Amém? A promessa, a chamada de Deus está de pé. O Senhor não deixou de fazer aquilo que ia fazer na vida de Davi. Houve o preço, porque todo pecado tem o seu preço. O Senhor perdoou Davi, mas ele pagou o preço pelos pecados que cometeu. Não é diferente. Aquilo que eu faço de errado tem um preço, mas não quer dizer que Deus não perdoa as minhas falhas e as suas falhas. Não, Deus perdoa. Mas aquilo que a gente planta, irmão, vem o preço. Davi pagou o preço, mas o Senhor não abriu mão de Davi. E Ele te diz nesse momento que não abre mão de você. Amém? Ele lhe ama. Ele me ama. Então é hora de recomeçar, de prosseguir, de levantar a cabeça e prosseguir, porque Deus quer te usar. Não ligue para aquilo que o homem vai falar. Olhe para Jesus. Se Davi fosse olhar para o homem, ele não tinha recomeçado. Ele não tinha recomeçado, mas ele olhou para Deus. E o Senhor te diz nesse momento: recomece. E só se pode recomeçar na presença de Deus, olhando para Deus. Porque o homem, quando tenta recomeçar e olha para a dificuldade e olha para os outros, irmão,
ele perece. Mas quando o homem recomeça com Deus e olha para Deus, o Senhor abençoa a vida dele e o nome do Senhor é exaltado e glorificado. Amém? Então vamos recomeçar com Deus. Em nome de Jesus. Continua conosco no canal Caminhar pela Fé. Nos ajude, dê um joia. Enfim, nos ajude a levar o ID de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida, o seu lar e toda a sua família. Amém? Um abraço. Fique na paz.